na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 11. Este é o texto da nossa mensagem, nossa reflexão neste culto. Colossenses, capítulo 3, versos 5 a 11. Todos encontraram o texto? Amém. Assim diz a palavra do Senhor: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, esta palavra, a qual acabamos de ler, fala de maneira profunda, contundente ao nosso coração. Ela revela aquilo que somos, aquilo que fazemos. Ela mostra o quanto nós somos fracos e nós reconhecemos isso. E é por isso que nós rogamos nesse momento: dá-nos, ó Deus, a tua graça. Transforma as nossas vidas, que sejamos iluminados pelo Teu Espírito, possamos compreender esta palavra, aquilo que Tu tens a nos revelar neste momento, para que sejamos mudados, transformados, santificados, vivamos de modo digno do Senhor, para a glória do Teu nome santo. Nós assim oramos, Deus, pedindo ao Senhor esta grande bênção sobre as nossas vidas, a iluminação do Teu Espírito, para sermos edificados e transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certa vez eu ouvi a história de um jovem recém-convertido, e é interessante entender que essa história que vou aqui dizer para vocês não acontece apenas com pessoas que são neófitas, recém-convertidos no Evangelho. Acontece com pessoas que estão há mais tempo na carreira cristã. E a história é a seguinte: este jovem, no gabinete do seu pastor, conversando com aquele que era a sua liderança espiritual, o seu pastor o orientava, dizendo: meu amado irmão, cuidado para que o velho homem não esteja se agigantando na sua vida. Cuidado com o velho homem. Você é uma nova pessoa em Cristo. Tenha cuidado com o velho homem em sua vida. E ele retrucou esta instrução que o pastor havia lhe dado, dizendo: pastor, que é isso? Não há velho homem em minha vida. Eu sou um novo homem em Cristo. Essa coisa de velho homem não existe em mim. Isto é coisa para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E o pastor insistiu em dizer para aquele
irmão que era sua ovelha, dizendo: cuidado com o velho homem. E ele insistia em retrucar, dizendo: não há velho homem em minha vida. E para testá-lo, o seu pastor pegou um copo de água que estava sobre a sua mesa e jogou aquela água no rosto daquele rapaz, que imediatamente tentou reagir armando um soco no rosto do seu pastor. E o seu pastor dizia: cuidado com o velho homem. E ele envergonhou-se, baixou a cabeça e saiu, envergonhado, reconhecendo que o velho homem, apesar de sermos novas criaturas em Cristo, ainda está em nós. E é justamente isso que Paulo está falando para os crentes colossenses, como está falando agora para todos nós também. Morremos em Cristo. Como Paulo afirma nos versículos 1 a 4, agora estamos unidos com Cristo, identificados com Cristo, devemos buscar as coisas que são lá do alto e pensar nas coisas que são lá do alto. E agora Paulo começa a tratar de forma bastante contundente. Agora Paulo chega a tratar de forma pesada com esses irmãos colossenses e conosco também. Aqueles que têm uma nova vida em Cristo, aqueles que devem buscar se revestir do novo homem, devem aprender lições importantíssimas, porque esse texto está falando profundamente para mim e para você, como falou para os colossenses, naquela época em que Paulo escreveu esta carta. E Paulo aqui ensina duas coisas, meus irmãos, importantíssimas para nós aprendermos. E a primeira coisa que o texto aqui nos ensina é que devemos fazer morrer a nossa natureza humana. Devemos, meus irmãos, fazer morrer esses pecados que aflorescem em nosso coração, em nossa vida. E Paulo aqui procura nos ensinar, como havia ensinado para os colossenses, a tratar os nossos pecados. Pecados que aqui, segundo o texto nos mostra, pecados que afetam a vida ética dos crentes, que afetava a vida ética dos colossenses, que afetava a vida cristã daquele povo, daquela igreja que estava ali na cidade de Colossos, no âmbito moral. Paulo está falando de coisas íntimas, de coisas que estão escondidas lá no nosso coração. Paulo está falando de coisas que estão ali tão ocultas, mas que se afloram pelos nossos desejos, pelos nossos prazeres. E veja que Paulo começa a dizer para aqueles irmãos, como diz para nós também: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E quando o texto diz que devemos fazer a nossa natureza terrena, significa dizer, meus irmãos, que agora somos plantados por Cristo e agora somos uma nova criatura. E devemos, portanto, fazer com que brote de nós os bons frutos. E devemos eliminar os maus frutos que nos corrompem, que nos afetam, que trazem transtornos para as nossas vidas. E Paulo aqui começa dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele começa a falar de pecados tão duros, né? tão pesados, né? Se é que há pecados tão pesados, né, do que outros. E veja que Paulo começa dizendo: a prostituição. Fazei, pois, morrer na natureza de vocês pecados como estes, prostituição. E o termo grego para prostituição, porneia, significa pecados na vida sexual, na vida sensual. E aqui o texto, meus irmãos, não trata apenas
da prática íntima, da conjunção carnal que pessoas praticam, né? E se sustentam com esta prática imunda, suja, né? Vendendo o seu próprio corpo. O texto aqui, prostituição, porneia, não trata apenas deste pecado neste ponto restrito, mas fala de pecados que são os desejos, são os prazeres sensuais que nós temos. Paulo não fala apenas da prática sexual que acontece fora do casamento ou que acontece entre namorados e noivos. Ele fala aqui também de práticas que aconteciam de maneira ilícita, como se fossem incestos também, mas fala daquilo que brota do nosso coração, e esse é um pecado que tem sido tão praticado nos nossos dias, não pela conjunção carnal, mas é um pecado que tem sido provocado pelo comportamento das pessoas. Está tudo dentro disso que Paulo fala aqui, da prostituição. E como ele vai seguir usando este campo semântico aqui, falando da impureza, da paixão lasciva, de tudo isso que está casado, está ligado, conectado uma coisa com a outra. E hoje nós vemos as pessoas praticando muito isso, né? As redes sociais estão aí e elas são esse grande instrumento e esta grande prova de que esse pecado tem sido praticado e que muitos crentes têm entrado neste pecado. Hoje você acessa as redes sociais e o que mais você consegue perceber as pessoas mostrando o seu próprio corpo. As pessoas querendo mostrar partes do seu corpo que não devem ser mostradas. E muitas vezes os crentes têm observado e também têm não apenas assistido a cenas que são postadas em vídeos, compartilhado e recompartilhado, ou entrado em grupos aí no WhatsApp que acabam divulgando muito essas coisas. E aí a gente comete aquele pecado que o Salmo 1 está nos alertando: andando no conselho dos ímpios, se assentando nas rodas dos escarnecedores, comungando com as práticas pecaminosas. E aqui o apóstolo Paulo nos ensina dizendo: façam morrer a natureza humana de vocês, essa natureza terrena de vocês. Cuidado com este pecado, que não é um pecado que é praticado apenas por pessoas que vendem o seu corpo, mas é um pecado praticado por pessoas que mostram o seu corpo, que apreciam tais coisas. E tenham cuidado também com a impureza. Ele fala desse pecado, da impureza, e o termo acartasia no grego significa sujeira, significa putrefação, significa a imundícia de uma chaga, de uma ferida infectada, que aponta para a perversão imoral, sexual. E é isso que Paulo está aqui tratando quando ele diz da impureza, que deve ser um pecado que tem que ser tratado, que tem que ser expurgado da nossa vida. E como nós lemos no texto da carta aos Romanos, nós não devemos servir ao pecado, nós não devemos estar debaixo do pecado como se fôssemos escravos dele. O Senhor Jesus nos orienta ali nos evangelhos, dizendo: cuidado com isso. E quando Jesus fala desses pecados, ele fala da prostituição, impureza lasciva, paixão lasciva, que nós veremos também aqui nesse texto do versículo 5. Ele diz: quando um homem ele olha para uma mulher com um olhar
com más intenções, ele já praticou o pecado da quebra do 7º mandamento. Ele já adulterou com ela. E aqui o texto bíblico está dizendo: cuidado com a prostituição, cuidado com este pecado no campo moral, sexual, cuidado com a impureza, cuidado com este sentimento de buscar satisfazer os prazeres da sua carne, e cuidado com a paixão lasciva. E a palavra patos, para a paixão lasciva, significa um impulso, significa uma força, esta força que é irrestrita, e esta força que não busca descanso e ela quer a sua satisfação. É pecados como esse, pecados com os quais nós lidamos. A nossa carne, ela não busca a satisfação por aquilo que é agradável a Deus. A nossa carne, ela busca a satisfação por aquilo que é mal. O velho homem está em nós. O velho homem está em nós. E é por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, diz que somos desventurados, porque o corpo desta morte está sobre nós. Que a nossa intenção é buscar fazer aquilo que é bom, mas o efetuar é outro. Nós queremos, mas devemos lutar contra os impulsos da carne. E todos os dias eu e você, todos nós, lutamos contra a nossa carne. Pedimos a Deus o perdão pelos nossos pecados e pedimos a Deus que nos santifique, que nos renove, que nos restaure, que nos leve a andar na sua presença de modo digno do seu evangelho. Dormimos e acordamos com esta luta constante em nossas vidas. E aqui o apóstolo Paulo ensina para nós, como havia ensinado para os colossenses: cuidado com esses pecados. E não há somente a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, este impulso, este prazer que quer ser satisfeito, mas há também um desejo maligno. Há este desejo maligno. Há, irmãos, em nós esse desejo intenso e pervertido, porque a nossa carne busca apenas esses desejos que são pervertidos. E quando nós não andamos segundo a palavra de Deus, nós vemos o quanto isto que aqui acabei de falar é verdade. Se nós não andarmos conforme a palavra de Deus, nós andamos buscando satisfazer o nosso ego, satisfazer o nosso coração pecaminoso e enganoso. E Paulo ainda diz: cuidado, não somente com a prostituição, com a impureza, com a paixão lasciva, com o desejo maligno, mas cuidado com a avareza, que é idolatria. A avareza quer desejar mais do que o que tem, é buscar se satisfazer com as coisas desta vida, com as coisas materiais. E cuidado com isso, porque a avareza é idolatria, é culto, é adoração a um ídolo. É justamente isso. E muitas vezes nós cometemos esse pecado da avareza, este amor pelas coisas, este apego pelas coisas. Confundimos o zelo, o cuidado que devemos ter com aquilo que temos, com o amor, um amor tão exagerado que vira uma avareza, que é uma idolatria, né? E tem pessoas aí, né? Eu espero que vocês não tenham cometido isso que vou falar aqui. Tem gente que tem uma roupa lá no guarda-roupa que nunca usou, que nunca vestiu. E ela ainda diz para os outros, né, para as outras pessoas: não tenho roupa. Eu não posso ir para o casamento ou para o aniversário de fulano porque eu não tenho roupa. Mas às vezes tem uma roupa lá guardada no guarda-roupa
E a avareza dela, o amor, a coisa material, não permite ela usar. Tem uma história, uma piada, não vou dizer de onde era a pessoa, para não gerar problema para mim. E o sujeito sentiu, precisava atender as suas necessidades fisiológicas, e ele foi ao sanitário de um shopping, e quando ele entrou ali no sanitário, estava tudo branquinho, tudo bem lavado, tudo limpo, exalando aquele cheiro dos desinfetantes, que você sente, nesses sanitários de shoppings, E aí ele olhou para o sanitário branquinho, todo limpo, a pia bem limpinha, as cerâmicas do sanitário tudo branquinha, tudo bem lavada e cheirando bastante. Ele falou: não, o sanitário está tão limpo, tão cheirando, eu não vou fazer minhas necessidades aqui. Então, a avareza desse sujeito é tão grande que ele ficou com pena de usar o sanitário. Então devemos ter cuidado com este apego com as coisas desta vida. Devemos ter cuidado com isso, meus irmãos. Então aqui o apóstolo Paulo nos orienta: cuidado com esses pecados que afetam a vida de vocês, a vida moral, a vida ética de vocês. E tudo isso é pecado com os quais nós lidamos. É claro que não praticamos a prostituição, naqueles termos, não as vias de fato, mas muitas vezes coisas que estão relacionadas a isso. E eu creio que as redes sociais são um instrumento que nos leva a praticar isso. A impureza, desejo, impulso do coração, paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, o apego pelas coisas desta vida, querer ter mais as coisas desta vida. Devemos ter cuidado com esses pecados que afetam a nós mesmos, meus irmãos. Afetam a nós mesmos. E aí o apóstolo Paulo fala no versículo 6: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E ainda no verso 7 ele diz: ora, nestas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Ele está dizendo agora: vocês precisam consertar a vida de vocês, porque vocês têm uma nova vida em Cristo. Essas coisas são praticadas, essas coisas são o modus operandi daqueles que não têm Cristo em sua vida, são filhos da desobediência. Mas vocês que foram transformados, vocês que foram trazidos por Cristo, transplantados das trevas, do império das trevas para o reino de Deus, vocês devem mudar a vida de vocês. Vocês não vivem mais nessas coisas, vocês não são escravos desses pecados. Comecem a tratar isso, comecem a colocar de lado tudo aquilo que leva vocês a praticar esses pecados. Meus irmãos, e tem uma forma de nós tratarmos isso, e é o que Paulo está ensinando, porque os colossenses estavam correndo risco por conta do ensino do gnosticismo, que buscava trazer severidade, perversidade, forças contra o corpo físico por meio do ascetismo. Mas Paulo está dizendo: não é dessa forma que vocês vão tratar o problema de vocês, é por meio de Cristo. É dessa forma que vocês vão tratar. Vocês viviam nessas coisas, vocês não são mais essas coisas. Mas Paulo aqui, meus irmãos, não apenas nos orienta a fazer morrer a nossa natureza humana, a tratar os nossos pecados, aquilo que afeta a nossa vida no campo ético, no campo moral, mas ele também nos ensina que devemos despojar da velha vida. Veja só, versículo 8 e 9, que diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns
aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. No texto anterior, ele falou de pecados que afetam a nós mesmos. Nos afetamos com os pecados que falamos, do versículo 5 ao versículo de número 7. E agora vamos observar quais são os pecados que tratam, que afetam, que prejudicam a nossa relação social, a nossa relação com os outros. E é por isso que ele está dizendo: despojai-vos igualmente de tudo isto. Da mesma forma como vocês devem tratar os pecados que afetam a vida moral de vocês, agora vocês devem tratar dos pecados que afetam a vida social de vocês, a relação de vocês com os outros. E quais são esses pecados? Ira, indignação, maldade, maledicência, a linguagem obscena do vosso falar e a mentira, que está aí no versículo 9. Cuidem desses pecados que afetam a relação de vocês com os outros. E quando ele fala despojar, esse verbo despojar, quero explicar aqui para vocês, porque é nos despojar da velha vida, é tirar as práticas da velha vida e colocar em nós as práticas de uma nova vida. E despojar significa tirar a vestimenta, tirar as vestes. Quando nós voltamos da rua, principalmente nessa época de pandemia, quando nós voltamos do nosso trabalho com a nossa farda, quando nós voltamos do futebol com aquele short, com aquela camisa toda suja, empoeirada, suja de lama, de poeira, de suor, a gente precisa tirar aquela veste. Está suja, precisa ser lavada, precisa ser tratada. E Paulo está dizendo agora, igualmente, vocês precisam despojar da velha vida de vocês e cuidar desses pecados que afetam a vida social de vocês. E aí ele fala desses pecados, ele fala de ira, ele fala de um temperamento explosivo. E esse temperamento de ira, meus irmãos, não tem apenas aqueles que são sanguíneos, aqueles que soltam o verbo, aqueles que explodem, aqueles que falam, aqueles que reagem imediatamente, mas aqueles que não reagem imediatamente, aqueles que parecem ser calmos. Não significa dizer que essas pessoas calmas, elas não têm ira. Elas ficam com aquilo ali, calada, mas aquele pecado, aquela ira, ela vai ali corroendo a pessoa, vai ali trazendo mais transtornos. E quantas pessoas não passam mal quando são iradas, mesmo essas tranquilas? E aí Paulo está dizendo: cuidado com esse pecado. E cuidado com outro pecado que está aí casado com a ira, que é a indignação. Orgue, palavra grega. Aqui ele fala de uma ira, daquela ira que não quer a pacificação. E isso é o que nós vemos muito ser praticado pelas pessoas. Ficam indignadas, não querem a pacificação. Pessoas que não querem ouvir nem a palavra desculpas da outra, pessoas que não querem buscar um acerto com os outros. E aqui a palavra de Deus está dizendo para nós, irmãos, essa palavra aqui, meus irmãos, não é para ímpios, não é para pessoas descrentes, não é para pessoas de fora da igreja, não, essa palavra é para a igreja.
é para crentes, é para nós, é para mim, é para você. Cuidado com esses pecados que afetam a relação social de vocês, a relação de vocês com os outros. Cuidado com a ira, cuidado com a indignação e cuidado com a maldade. E a palavra grega kakia significa um dano moral que é feito ao outro, que é feito até à sociedade. Cuidado com a maldade. Cuidado com isso. Cuidado não somente com a maldade, mas tenha também cuidado com a maledicência. E a palavra grega aqui para maledicência é blasfêmia. Blasfêmia. Difamar o caráter do outro. Atacar o outro. É mais ou menos parecido com a blasfêmia contra Deus. A gente falar, a gente murmurar, a gente questionar, a gente dizer isso, a gente dizer aquilo, a gente alimentar esses tipos de comentários, atacando o outro, atacando o caráter do outro, atacando a vida do outro. Cuidado com isso. Cuidado com esse pecado. E muitas vezes temos praticado este mal. Nos iramos e muitas vezes dormimos com a ira, não seguindo aquilo que a palavra de Deus nos orienta lá nos Salmos. Cuidado, para que vocês não durmam com esta ira, o sol não prevaleça sobre a ira de vocês. Vão dormir irados, acordam irados, acordam indignados. E muitas vezes até as pessoas elas falam disso como se isso fosse digamos, não um defeito, mas como se fosse uma virtude dela, né? Não, eu sou assim mesmo. Não, eu me iro, eu fico indignado, e aí eu falo, e elas acham que isso é um bem que elas estão fazendo. Certa vez eu orientei uma pessoa que disse ter um ódio de alguém. E eu perguntei para ela se esse ódio fazia bem para ela. E se ela achava que ela estava prejudicando aquele que era odiado. Isso é doença. Isso é mal. Isso é pecado. A maledicência, falar do outro, a maldade contra o outro, é tudo pecado. Mas Paulo diz, não tenham somente cuidado com esses pecados da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, mas tenham cuidado com outro pecado também na relação de vocês com o outro. Cuidado com a linguagem obscena do vosso falar. Olha as redes sociais aí. Linguagem obscena do vosso falar. Piadas obscenas. Brincadeiras obscenas. E a gente fica muitas vezes ouvindo no meio de pessoas que têm esse tipo de linguagem, esse tipo de comportamento, e muitas vezes lá nas redes sociais a gente assiste e a gente compartilha. E a palavra de Deus está dizendo, cuidado com isso. Vocês estão destruindo a vida de vocês, vocês estão destruindo a relação de vocês com os outros, vocês estão afetando a vida moral de vocês com esses pecados. E aí Paulo ainda encerra falando sobre esses pecados que afetam a nossa relação social, dizendo, não mintais uns aos outros, não mintais uns aos outros, não falseiem a verdade. Não mintam, digam a verdade. Eu sei que é difícil dizer a verdade às vezes, né? É duro dizer a verdade, mas diga a verdade.
Você pode até ganhar um inimigo, alguém pode até ficar seu inimigo porque você disse a verdade, mas diga a verdade. Não minta, não seja desleal, desonesto. Mentira é deslealdade. Mentira é desonestidade. O mentiroso, ele é falso. E tem pessoas que são mentirosas, que se ela não contar uma mentira, o dia não valeu para ela. A verdade virou uma mentira. Perdão, a mentira virou uma verdade para certas pessoas. E aí a palavra de Deus está dizendo conosco: cuidado com essas coisas. Cuidado com a ira. Cuidado com a indignação. Cuidado com a maldade, com a maledicência, com a linguagem obscena. Essa linguagem obscena que expressa de forma grosseira, de forma abusiva, que solta palavrões, que solta palavras de baixo calão. E cuidado com a mentira. Cuidado com esses pecados. Que tenhamos, irmãos, e que possamos fomentar e criar relações nas quais nós não possamos ofender ao outro com esses pecados. Que possamos, irmãos, como pessoas novas em Cristo, buscar viver uma vida de quem é uma nova criatura. É nos despir do velho homem. E Paulo aqui, findando na parte B desse verso 9 até o verso 11, vai dizer por qual razão, meus irmãos, nós devemos fazer morrer a nossa natureza humana e nos despojar da velha vida. Paulo nos mostra por qual razão devemos tratar desses pecados que afetam a nossa própria vida moral e desses pecados que afetam a nossa vida social. E quais são as razões? Por qual a razão? Parte B do verso 9 até o verso 11 que diz: uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Então, a razão, meus irmãos, é que devemos nos despir deste velho homem que está em nós. Não façamos como o jovem que eu havia falado na introdução da mensagem. Ele disse que não tinha o velho homem nele. Ele disse que o velho homem não era uma coisa que ele tinha que lidar. E aqui a gente vê, pela palavra de Deus, que o velho homem que está em nós é uma coisa com a qual nós devemos lidar. E devemos nos despir dele, tirar as roupas desse velho homem e vestir as roupas do novo homem. Como diz o versículo 10, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, daquele que nos chamou, daquele que nos fez sermos novas criaturas, sermos novo homem em Cristo. Nos revistamos do novo homem. E aqui a palavra de Deus encerra dizendo: ora, você não precisa ser gnóstico, como os gnósticos estavam dizendo, eram esses que tinham conhecimento. Não há distinção alguma. Não há distinção, você não precisa ser grego, não precisa ser judeu, não precisa ser cita, escravo, livre, porque Cristo é tudo em todos aqueles que Ele chamou, em todos aqueles que Ele tratou, em todos aqueles que Ele transformou, em todos aqueles que são seus servos. Agora, por isso, porque estamos em Cristo, porque somos novas criaturas, porque devemos buscar as coisas do alto, porque devemos pensar nas coisas lá do alto, e porque Cristo é tudo em nós, nos revistamos do novo homem, e não
estejamos com as vestimentas do velho homem. Tratemos dos nossos pecados, os pecados que afetam a nossa vida moral e dos pecados que afetam a nossa vida social, porque Cristo nos chamou para sermos nova criatura e para termos uma nova vida nele. Amém? Que Deus assim nos abençoe e que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos para que nós possamos orar nesse momento. Senhor Deus, ó Deus soberano, ó Deus, Senhor desta palavra que acabamos de observar, nós pedimos ao Senhor que aplique esta palavra ao nosso coração, esta palavra que falou a cada um de nós de maneira tão forte, desses pecados que nós lidamos, nós temos de enfrentar a todo instante em nossas vidas. E nós pedimos a Deus nos ajude a lidar com esses pecados que afetam a nossa vida moral, esses pecados que afetam a nossa vida social, a nossa relação como igreja, como irmãos e a nossa relação com os outros lá fora. Nos ajude, nos dá, ó Deus, a tua graça, ó Deus, que tu nos leve a viver de maneira conforme a tua vontade, viver de modo digno do Senhor, que possamos enfrentar os nossos problemas, possamos enfrentar os nossos pecados, possamos, ó Deus, deixar de viver nas coisas que nos levam a estar debaixo do pecado, como se fôssemos escravos dele. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de maneira santa na tua presença. Que nós não sejamos prontos, ó Deus, para ofender o nosso próximo com esses pecados que afetam a nossa vida social. Ajuda-nos, transforma-nos como tua igreja, muda as nossas vidas, nos abençoe na tua presença, Deus, dá-nos uma semana de bênçãos na tua presença, abençoa cada um de nós, aos enfermos, que tu possas trazer a cura, a restauração, as forças que tantos teus servos precisam. Abençoa a nossa nação, abençoa as autoridades constituídas. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus assim continue abençoando as nossas vidas. Irmãos, aqui está o convite de casamento dos nossos irmãos César e Rose, e ficamos muito felizes, por recebermos esse convite, felizes e agradecidos, e felizes por saber que mais uma família será constituída em nossa igreja. Então, os nossos irmãos nos encaminham o convite do casamento deles, que acontecerá no dia 10 do próximo mês. Será um sábado, às 17 horas, e cerimônia e tudo lá, né? Uma cerimônia, tá? Recepção também, né? Os noivos. Acontecerá ali no espaço Igo Eventos, tá bom? O endereço aqui, Estrada Velha de São Gonçalo, número 271, ali em Feira. Parece que é no Parque Viver ali, né? Parque Viver. Pronto. Então, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe aqui, né? Parque Viver, ali depois da Gujão, depois do segundo quebra-mola. Antes do posto, uma rua antes do posto de combustível, né? Pronto.
Você vai entrar direito. Tem um posto novo, é um pouco antes do outro. Antes do posto. Entra lá, depois do posto da Boa Hora, subir um pouquinho e entra ali. Pronto. Aí quando chega no final da rua, que entra, em vez de lá no bairro, ele volta um pouquinho. Certo. Só um pouquinho, passa Ok. em frente à Tá bom. Então, irmãos, aqui está o convite dos irmãos, e vai ficar ali no mural, os irmãos convidando, tá certo? Toda a igreja para estarem ali no casamento deles, e agradeço aos irmãos, tá? Irmãos Dalva também agradece a vocês por nos convidar para sermos, Depois a gente vai conversar com os dois. Ok. Para para sermos, termos detalhes. ok, sermos testemunhas, tá certo? Do casamento dos irmãos. Que nós oremos, irmãos, pelo casamento dos nossos irmãos, nosso irmão César e a irmã Rose. Que Deus assim nos abençoe.